Oi, gente! Olá, pessoal! Mais uma aula aqui do nosso canal Facilitando História e Geografia. Dessa vez nós vamos falar sobre a vinda da família real para o Brasil e o período joanino. Esse período da história é um período muito importante e você deve então acompanhar com bastante atenção. Você que vai fazer o vestibular, você que vai fazer o vestibulinho DT, você que está se preparando para o Enem. Não se esqueça, acione o nosso sininho, se inscreva no nosso canal, peça a mais pessoas para se inscreverem no nosso canal. Nesse momento importante, nós queremos agradecer a vocês pela participação, visualizando as nossas aulas. São quase 20 mil visualizações. Queremos agradecer também aos mais de 1.030 inscritos, às quase 2.000 horas de visualização que vocês fizeram no nosso canal. Um forte abraço do professor Justinho e do canal Facilitando. Obrigado a todos e vamos continuar firme para fazer aulas para vocês poderem ter a oportunidade de desenvolver o conhecimento. Na aula de hoje, a vinda da família real para o Brasil, uma aula super especial. Essa aula que fala sobre a vinda da família real para o Brasil, ela tem uma ligação muito importante com a história da Europa, um dos momentos mais importantes da história. É o período napoleônico, onde Napoleão estava em guerra com a Inglaterra. Napoleão, que era o grande imperador da Europa no início do século XIX, tinha como principal rival a Inglaterra. Ele então, diante da falta de condições de destruir a Inglaterra militarmente, e isso é fácil da gente entender, dá uma olhadinha aqui no mapinha que a gente vai fazer para você ter uma noção de como era a condição militar da Europa e o que é esse bloqueio continental e o resultado dela para a nossa história. Então, durante o período napoleônico, o principal rival dos franceses era justamente a Inglaterra. Napoleão já tinha dominado praticamente toda a Europa, mas ele não tinha condições tranquilas de vencer a Inglaterra, porque para ele destruir a Inglaterra ele teria que ir pelo mar. E a marinha inglesa era muito mais preparada, bem organizada e forte, e isso não seria uma tarefa fácil para o Napoleão. Então, diante disso, querendo destruir a Inglaterra, qual vai ser a sua medida? Napoleão vai decretar o bloqueio continental. E o que é o bloqueio continental? É uma determinação econômica que ninguém da Europa poderia fazer negócios, manter relações comerciais com a Inglaterra. Dois países desafiaram essa questão. Um, Portugal, que nós vamos ver agora, e o outro foi a Rússia. Naquele período, a Rússia também desafiou o poder napoleônico. Bom, o que a gente tem que extrair aqui? A Rússia e essa questão do Napoleão, você pode também assistir a nossa aula sobre o período napoleônico e você vai ver as principais questões envolvendo França e Rússia. Com relação à questão Portugal e Inglaterra, o que é mais importante destacar? Portugal e Espanha sempre foram países aliados. Naquele momento, Napoleão está colocando essa aliança em choque, em risco. Ou o governo português continuar mantendo sua aliança com a Inglaterra, ou aderia ao bloqueio continental. Como as ligações econômicas, as parcerias entre a Inglaterra e Portugal eram intensas, o governo português não vai aderir ao bloqueio continental e vai manter a aliança com a Inglaterra. Então, diante daquele lema, ninguém pode vender, ninguém pode comprar nada da Inglaterra, Portugal optou em ficar ao lado da Inglaterra. E aí, então, os portugueses se preparam para deixar Portugal. Fazem uma aliança com a Inglaterra. Diante disso, Napoleão também organiza e prepara suas forças para atacar Portugal, já que Portugal não tinha aderido ao bloqueio continental. Ocupa a Espanha e vai partir para a invasão do território português. Naquele momento, com o apoio da família real, da família inglesa, os portugueses deixam Portugal e partem para o Brasil. Esse momento, os portugueses vão chegar até Salvador, chegar até na Bahia, onde ele vai ter, então, a sua primeira medida tomada em terras brasileiras. Então, a viagem portuguesa começa em 1807 e a chegada ao Brasil acontece em 1808. Em 1808, o governo português se estabelece na Bahia. Alguns dias depois, eles tocam para o Rio de Janeiro, onde vão estabelecer o período que nós vamos chamar de período Napoleão. Período joanino. Ok? Então,
a chegada do Brasil ocorre em 1808. Nesse mesmo ano de 1808, a gente tem um acontecimento muito importante, porque o Dom João, ele, para atender os interesses comerciais com a Inglaterra, ele vai decretar, então, vai tomar uma medida importante, que é a abertura dos portos às nações amigas. A abertura dos portos às nações amigas ocorreu em 1808. A verdade é que Portugal não tinha parceiros comerciais na Europa, porque a Europa estava sob o domínio de Napoleão. Os ingleses estavam sob também o bloqueio. Então, a abertura dos portos às nações amigas restringe-se legalmente ao comércio do Brasil com a Inglaterra. A abertura dos portos também, ele vai marcar um ponto importante da nossa história: o fim do pacto colonial. Então, o pacto colonial, para quem está esquecido, é aquele que os portugueses ou a colônia só podia vender produtos para Portugal. E tudo que precisasse comprar só podia comprar de Portugal. Mas naquele contexto, como Portugal tinha sido ocupado pela França, agora o Brasil tinha que abrir o comércio. E a sua abertura se deu através desse tratado, beneficiando diretamente a Inglaterra. Então vamos continuar. Esse período, então, é conhecido agora como período joanino. E o Dom João VI, quando chega ao Brasil, além dos tratados, além de acordos, ele também vai fazer no Rio de Janeiro uma porção, e no Brasil é uma porção de realizações, como praças, ruas, reformas, teatro, biblioteca, escolas. Faculdade, imprensa e uma série de transformações culturais na área da ciência e também a abertura do Banco do Brasil. Dom João, então, vai passar a ter uma postura administrativa muito intensa, desenvolvendo a cultura, desenvolvendo a ciência. Obviamente que isso não era diretamente uma coisa que ia atender os interesses da população brasileira, mas realmente uma coisa para o quê? Para atender os interesses da nobreza, da família real, daqueles que vieram de Portugal e tinham que continuar tendo acesso a esses benefícios culturais e sociais. Lembrando que essa viagem, quando Dom João VI saiu de Portugal em 1807, chegou ao Brasil em 1808, ela foi marcada por dificuldades, falta de água, uma quantidade muito grande de pessoas. Quando chega aqui no Brasil, trazendo quase 15 mil pessoas, aqui não tem espaço, não tem casas para todo mundo. Dom João VI teve que decretar algumas medidas, como ocupar casas que eram de pessoas que moravam na cidade do Rio de Janeiro. Naquela época, inclusive, tinha um carimbo, colocava na porta, PR, propriedade real, que muita gente criticava naquela época, considerando o P de propriedade, mas o R de roubada e não de real. Então esse tipo de coisa foi corriqueiro na história do Rio de Janeiro naquele momento em que a família real estava ali. Mas com tudo isso, a família se estabeleceu, se instalou. O Dom João VI é muito avacalhado pela imprensa, fazem muita caricaturagem dele, mas ele foi um governo marcante na história do Brasil. Preocupado com a questão de manter o Brasil, de não perder o Brasil, de olho ainda nas condições daquilo que ocorria lá na Europa e também na política externa aqui na região da América do Sul, se envolvendo em questões contra a França, aqui na região da Guiana Francesa, aqui na região do Uruguai, onde ele conquistou esse território que antigamente fazia parte do Brasil, que era Sacramento. Então, a Guerra da Cisplatina fez o território do Uruguai também ser um território brasileiro conquistado por Dom João VI. Então, o governo dele é intenso, muito intenso, de realizações, de política externa com a Inglaterra, com tratados. Bom, e o mais importante, acontecimentos que vão marcar a história do Brasil. Um deles, um tratado que o Dom João VI fez com a Inglaterra, o tratado conhecido como Tratado de 1810. Pessoal, eu não sou muito assim de cobrar, eu nem acho que as datas são as coisas mais importantes, mas algumas datas do governo de Dom João VI são pontuais. 1808, chegada da família real. 1810, um tratado
de comércio e amizade. Esse tratado de comércio, tratado de 1810 é um tratado de comércio e amizade com a Inglaterra. E a gente pode entender isso muito bem. Como que isso aconteceu? Esse tratado é um tratado que vai estabelecer impostos, sendo que 15% para a Inglaterra, 16% para os portugueses e 24% para outros países. Ou seja, o Tratado de 1810, esse Tratado de Comércio e Amizade, é um tratado que vai beneficiar diretamente os ingleses. Naquela época, viajantes que passavam pelo Brasil faziam narrativas interessantes e curiosas, dizendo que, ao chegar no Brasil, eles só não reconheciam que estavam num país europeu, ou até mesmo em Londres, por causa do relevo da cidade, por causa do clima muito quente. Porque se fosse haver pela questão do vestuário, das lojas e tudo mais, diria que estava mesmo na Europa, de tanto a presença de produtos ingleses no nosso comércio após esse período. Vale lembrar que nessa época que o Dom João faz esse tratado, ele também, desde a época da abertura dos portos, ele tinha permitido, ele revogou um alvará que proibia que no Brasil tivesse manufaturas ou indústrias. Ele revogou, ou seja, ele vai criar uma nova ordem, que é a que permite que aqui no Brasil tenha manufaturas e indústrias. O problema é que nossas indústrias e nossas manufaturas não vão se desenvolver diante desse tratado que beneficiava a Inglaterra. Por quê? Porque esse produto inglês vindo para o Brasil com um imposto tão baixo não ia permitir que os nossos empreendedores, investidores pudessem industrializar, porque eles não iam concorrer. Beleza? Outro momento importante da nossa história, ele vai ocorrer em 1815. 1815 é uma data muito importante da história mundial. Napoleão, que já tinha dominado a Europa, que tinha atacado a Rússia, vai ser derrotado, inclusive, numa guerra contra a Rússia. A guerra que os franceses atacaram, mas foram derrotados vergonhosamente. Isso levou ao fim do governo Napoleão. Em 1815, o tratado, um acordo, o tratado, o Congresso de Viena, estabeleceu algumas medidas. Então, em 1815, acontece o Congresso de Viena, e esse Congresso de Viena é uma reunião dos países que derrotaram Napoleão. Napoleão foi derrotado e os territórios que Napoleão ocupou, inclusive eu costumo dizer, existe uma Europa antes do Napoleão, durante o Napoleão e uma depois. Antes era só a França. Na época de Napoleão, que é o período que ele conquistou vários territórios. E depois é quando ele é obrigado, quando ele é derrotado, e o Congresso de Viena, que foi feito entre os países que faziam parte dos países que ganharam a guerra, que tinha uma aliança entre eles, a Santa Aliança, e essa Santa Aliança e a reunião define no Congresso de Viena que os reinos europeus vão ser devolvidos aos seus antigos reis. Como Dom João VI estava numa colônia, essa condição não era aceita pelo Congresso de Viena. Então, em 1815, para garantir que Dom João VI pudesse retornar o controle do reino português, Dom João VI levou o Brasil a Reino Unido. Então, agora nós temos em 1815 o Brasil numa condição de Reino Unido de Portugal. Então, não mais do que uma colônia, mas Reino Unido. Em 1815, então, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. Ok? Bom, então, se a gente não tinha mais pacto colonial, o Brasil, a partir desse momento, não é colônia, é um Reino Unido de Portugal. Outro momento importante da nossa história, durante o período joanino, é uma revolução pela independência, que faz parte das revoluções anticoloniais, que também a gente já viu no vídeo aí que a gente está no nosso canal, que é sobre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Aqui é um episódio também envolvendo uma revolta anticolonial, que é a Conjuração Baiana. Desculpa, que é a Revolução Pernambucana. Foi uma falha. Então é a Revolução Pernambucana. Então essa Revolução Pernambucana ela ocorre em 1817. O que a gente vai entender sobre a Revolução Pernambucana? É um processo de luta dos pernambucanos, dos nordestinos. Como que era a realidade do Brasil? Dom João VI, um governante, como eu disse, caricaturado, de forma às vezes até esculachada, mas um cara que tinha uma habilidade política muito grande, sobreviveu à era napoleônica, fez políticas internacionais importantes com a Inglaterra, ocupações importantes e acordos importantes aqui também na América do Sul. Mas em 1817, o povo pernambucano se revoltou
governo dele. Então, alguns fatores vão ser importantes para a gente entender isso. Primeiro, seca. Ou impostos. E com tudo isso, descaso. O que é essa questão do descaso? O descaso é que todas as ações do Dom João eram sempre atendendo os interesses das regiões mais importantes, né? Do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais. As outras regiões pagavam impostos, as outras regiões tinham obrigações com o governo, mas não eram privilegiadas e eram sempre o quê? Extorquidas e exploradas. No contexto desse momento de 1817, ocorreu uma grande seca, o que dificultou ainda mais a vida dos pernambucanos. Havia sempre uma grande cobrança de impostos. Juntando outros casos, a população pernambucana, a elite, os trabalhadores, as várias classes sociais se uniram e fizeram uma luta onde eles conseguem, né, uma condição importante, né, que é uma independência. E, ao mesmo tempo, um governo provisório. Ou seja, isso era péssimo para a política do Dom João VI, porque agora tinha uma das suas colônias, ou seja, uma das suas capitanias ou territórios, né, vice-reino, um território que agora estava sob o domínio de um governo independente. Isso seria o que? Um péssimo exemplo para o restante do território brasileiro, que poderia, né, também se inspirar nesse momento revolucionário pernambucano. Obviamente que já tinha ocorrido a Conjuração Baiana e a Conferência Mineira há pouco tempo, e isso não era bom para o governo. Então, Dom João VI, né, fez uma ação rápida e militar, conseguiu derrubar o governo provisório, né, e acabou com a independência de Pernambuco. Mas isso não faz com que o Dom João VI fique tranquilo, porque a partir daqui, eu costumo dizer, o Dom João VI percebeu que o brasileiro não era mais o mesmo, e que esses processos a cada dia iam ficar mais constantes. Esse processo de independência e essas lutas já estavam acontecendo em toda a região da América do Sul, influenciados pela independência dos Estados Unidos que tinha ocorrido anos antes. Então era óbvio que o Brasil também ia acontecer da mesma forma. Bom, para finalizar então o período joanino, vamos falar de 1820, né? Uma revolução que é conhecida como Revolução do Porto. Bom, o nome já sugere Revolução do Porto, porque ela vai ocorrer em Portugal. E o motivo dessa revolução? Quais os interesses de quem participava dessa revolução? A Revolução do Porto, ela tem primeiro um princípio liberal. Então, tem outra questão importante. Os portugueses estavam já o quê? Se sentindo também desprotegidos. Se o Dom João tinha um descaso com Pernambuco, que era no território brasileiro, imagine quem estava em Portugal o tamanho do descaso. Foram ocupados pelos franceses, depois do Tratado de 1810, dominados pelo comércio inglês. Então, os comerciantes e uma elite portuguesa se organizam para fazer, então, uma Constituição. Então, um dos elementos mais importantes de destacar da Revolução do Porto era que eles estavam tentando fazer a nova Constituição. Bom, diante dessa situação, Dom João VI então começa a ficar muito preocupado. Por quê? Uma das questões mais importantes da Revolução do Porto era a volta da família real. Ou seja, a Revolução do Porto queria o retorno da família real para Portugal. Dom João VI preocupado, né? Já tinha ideia de que essas condições políticas, liberais, esses processos revolucionários estavam ocorrendo na Europa, aqui também na América, e ele já tinha se preparado. Inclusive já tinha feito o casamento com Dom Pedro I, numa estratégia bem política, unindo a família dele com a família austríaca lá da Europa. Então, o terreno já estava muito bem preparado e ele estava sabendo que isso ia acontecer. Bom, agora, a Revolução do Porto, que é uma revolução liberal, vai fazer uma nova Constituição, ela vai então exigir uma coisa muito importante. E esse é o grande lance aí, que vai desenvolver, né, aspectos importantes da nossa história, e o desenrolar disso vai levar ao processo de independência do Brasil, que é uma das medidas que a Revolução do Porto queria: a volta do Brasil colônia. Ou seja, o que eles queriam? Que o Brasil voltasse a ser colônia. Bom, aí, pessoal, é uma coisa fácil da gente entender. Os brasileiros já eram, desde 1808, né, livres para o comércio, porque não tinha mais pacto colonial. Desde 1815, os brasileiros já viviam
né, como um rei, não como colônia. Agora a Revolução do Porto quer revogar tudo isso, fazer o Brasil voltar a ser colônia, voltar o governo português para Portugal e, obviamente, estabelecer aqui novamente o pacto colonial. Então é uma queda de braço, onde os brasileiros, já organizados politicamente, bem, né, politicamente e economicamente, não iam aceitar. E trataram logo de se organizar para que esse momento, né, essa Revolução do Porto, não atrapalhasse os interesses dele. Bom, uma coisa é real, a família portuguesa teve que voltar para onde? Para Portugal. Mas o Dom João VI, uma medida considerada, né, vamos dizer assim, esperta e bem interessante politicamente, ele volta para Portugal, mas ele deixa aqui o Dom Pedro I. E ele deixa o Dom Pedro I porque ele sabia, né, que corria um sério risco do Brasil ficar independente se a família real voltasse completamente para Portugal. Bom, diz a história que Dom João VI teria orientado Dom Pedro I. Olha, Pedro, o povo brasileiro não é mais o mesmo. A qualquer momento, se eles, né, se organizarem com as intenções, com essa questão política, eles vão fazer independência. Mas fique atento, se é para eles fazerem independência, faça você mesmo. Então, é como se o Dom João VI tivesse retornado para Portugal e já tivesse deliberado as ideias para que Dom Pedro I apoiasse o processo de independência para o Brasil. O que seria ótimo e maravilhoso, como foi para o governo português. Por quê? Vai acontecer a independência, que é o conteúdo próximo das nossas aulas, né, o nosso próximo vídeo. Vai acontecer a independência, mas vai acontecer a independência que será feita pela mão de um português, o que não causaria problemas para Portugal, como a gente vai ver. Bom, e para os brasileiros, né, a escolha de alguém que eles achavam que era interessante naquele contexto, para poder garantir as condições que o tratado o fim do pacto colonial e aqueles vários elementos políticos e econômicos que o Brasil foi conquistando ao longo desse período de jornalismo não fossem derrubados, né, num outro possível momento de volta ao pacto colonial. Então o Brasil não vai mais então ter o quê? O governo português futuramente, porque o Dom Pedro vai ficar aqui e a estada dele aqui já foi direcionada para esse processo de independência. Bom, pessoal, então essa aula nossa é aquela que você deve então recomendar para quem precisa desse conteúdo, né? Que precisa saber um pouco mais sobre esse momento da história, que marca todo o processo aí do período que a gente vai assistir agora para frente, que é o primeiro reinado e o segundo reinado. Obrigado a todos e não se esqueça, juntos nós vamos chegar lá. Valeu! Um forte abraço e obrigado a todos que estão sempre aí nos apoiando no canal, facilitando História e Geografia.